Olá, queridos amigos, queridas amigas, com grande alegria estamos de volta aqui para mais um estudo do livro Convites aos Corações, pelo Espírito Sheila, na psicografia de João Nunes Maia, pela editora Fonte Viva. Eu, Paula Beatriz. E eu, Helder Canto, hoje dando continuidade no capítulo 17, Oração. A querida irmã Sheila nos diz assim: quando falamos em prece, sentimos um bem-estar muito grande, pelo seu valor e pelo seu desempenho na vida da alma. O respeito que temos por ela chega às raias do inconcebível, por nos lembrarmos de que até o divino amigo Jesus teve necessidades de orar e ainda nos ensinou, deixando cópia de uma súplica maravilhosa que sempre usamos, o Pai Nosso. Aproveitou Jesus o momento em que estavam reunidos os discípulos para lhes ensinar a orar. E é o que se deve fazer. E aí então Sheila coloca para nós que nós devemos fazer isso em família, junto dos nossos filhos, em todos os nossos momentos, elevar os nossos pensamentos em prece. Lembrando aqui que até mesmo Jesus teve a sua necessidade de orar. Em vários capítulos bíblicos nós vemos na história de Jesus em que ele se retirava ao monte para orar, em que ele, mesmo em voz alta, conversava com o Pai Maior. A oração é uma prática muito comum em diferentes religiões, mesmo aquelas pessoas que não praticam, não professam necessariamente uma religião, uma doutrina, usam também da oração, dessa forma, das suas rezas, das suas preces, não é? E nesses convites aos corações, nesse convite especialmente, Sheila vai nos lembrar sobre não só a necessidade, mas os benefícios, como a oração gera um bem-estar, gera uma conexão íntima conosco mesmo, uma conexão com Deus, uma conexão com o sagrado, com a espiritualidade, e vai nos convidar a perceber também a necessidade e os benefícios da conexão com o próximo através da oração. Então a oração ela é muito mais do que palavras repetidas, aquelas palavras que muitas vezes nós dizemos sem sentir, sem que isso nos toque o coração. Aqui a oração ela é colocada como um convite para o bem-estar. Esse é o primeiro aspecto que nós destacamos aqui deste capítulo, em que Sheila faz um convite para olharmos para a oração como um bem-estar psíquico. E se então até Jesus, que era um espírito elevado, teve a necessidade de se retirar para orar e ter essa comunhão com Deus, que dirá de nós, Temos muito mais ainda essa necessidade. Por isso Sheila vem nos ensinar aqui, primeiro, qual é a função da prece. A função da prece é ativar os fluidos inerentes ao corpo, que por sua vez colocam todas as células em estado de emotividade, para serem receptoras dos fluidos mais elevados, que sempre nos cercam, esperando essa oportunidade de confraternizar com o nosso organismo material e psíquico. É a bênção de Deus nos procurando. Certamente que Deus está em toda parte. No entanto, para o encontrarmos, é preciso que abramos as portas do nosso céu interior. Então, digamos que para abrir esse nosso céu interior, a oração, a prece, ela é como uma chave. Nós precisamos estar abertos e receptivos às bênçãos que a todo momento já estão permeando o nosso ser. Deus está aqui em todas as coisas, em todas as criaturas, como nós já estudamos nos outros diversos capítulos deste livro e de outras obras. Mas olha só que interessante, para que a gente possa cessar essas bênçãos, essa energia, esse fluido, o pensamento divino que nos permeia, nós precisamos abrir o nosso céu interior. Então a função da prece tem a ver com essa abertura, para que essas energias, esses fluidos inerentes ao corpo possam então encontrar um caminho para penetrar em nós essas bênçãos divinas. Como que a oração ela reflete no nosso corpo físico, ela reflete em nossa saúde.
Nós sentimos isso. Quando estamos felizes, quando estamos alegres, não é? Nós nos sentimos mais leves, nós nos sentimos mais saudáveis. O contrário é a mesma coisa, quando estamos tristes, estamos depressivos, nós nos sentimos mal. Aqui a oração vem nesse mesmo aspecto. Sabemos que a saúde, ela também é um estado de bem-estar psíquico, não só um estado de bem-estar físico. E é justamente esse bem-estar psíquico que a oração nos traz. Então a oração, quando a gente faz de forma obrigatória, né? Quando a gente tem que rezar com um horário obrigatório, ou uma oração específica em que nós nos sentimos obrigados a fazer aquilo, não necessariamente ela traz esse bem-estar. Porque se nós não estamos satisfeitos em fazer aquilo que estamos fazendo, então nós não estamos bem, não estamos felizes. Agora, aquele momento em que nós paramos, em que nós nos retiramos para o nosso quarto interior, em que nós estamos alegres por fazer aquilo, ou pelo menos quando nós estamos introspectivos, quando nós respiramos com mais calma, quando nós buscamos essa conexão, todas as células do nosso corpo se sentem melhores. Nós respiramos melhor, nós digerimos a comida melhor, nós dormimos melhor, a fisiologia do nosso corpo funciona melhor, porque os hormônios se equilibram, os hormônios estão ali em níveis adequados, nem para mais, nem para menos. Tudo isso também se beneficia deste estado de oração, desta prática em que a oração, de fato, ela é feita nessa conexão com o sagrado e em que o nosso psique está em uma harmonia com o divino, em harmonia com a espiritualidade, gerando bem-estar individual, espiritual, mental e físico. Tanto que Sheila, né, nos fala que Deus está em nós e nós estamos em Deus e que nós não podemos viver sem Ele, que é a vida que se expressa em toda parte, por dentro e por fora de tudo, vibrando amor e doando vida. E para que a gente possa estar em conexão com Deus, ela ainda nos diz assim, que o fluido universal, que é ativado no universo pelo amor de Deus, emite os pensamentos do Criador para a criação. E é a mensagem constante de aprendizado. Então, quando nós estamos nessa oração, em conexão verdadeira com o mais alto, nos abrindo de verdade, né, esse céu interior que ela fala, é que nós, então, vamos ter acesso à vontade de Deus para as nossas vidas, à boa intuição daquilo que devemos fazer, especialmente no que tange o que nós já falamos também muito e sabemos, que é a caridade, o trabalho, o serviço ao próximo, algo tão importante de praticarmos, que é estarmos além da comunhão com Deus. Para estarmos em comunhão com Deus, devemos também estar em comunhão com o nosso irmão. Isso porque aqui Sheila faz uma ordenzinha no seu pensamento, de modo que nos dá um material didático para a prática da oração. Porque a oração, então, primeiro, não é apenas palavras repetidas sem sentimento. A oração é esse estado de conexão com Deus. Mas ela também é um estado de conexão com o próximo. E Sheila ainda vai acrescentar, vamos ver aqui ainda hoje, que a oração é trabalho, que a oração é ação. E que a verdadeira religião não é aquela que traz mais rezas, não é aquela que traz mais dogmas, mas é aquela que ensina a amar mais, aquela que ajuda mais o seu irmão. Então nós temos aqui uma ordem. Primeiro, olhar para a oração mais do que palavras. Depois, essa conexão com Deus. E, portanto, uma conexão com o próximo, em que ela vai lhe dizer assim: a nossa parte deve ser feita com o interesse de ser útil a toda a sociedade. Pois os nossos irmãos, sejam quais forem, e se os filosofando, são a nossa continuação de vida. O que queremos e fazemos de bom para eles, estamos realizando para nós mesmos. Vivemos em uma mesma casa e nos alimentamos do mesmo néctar da vida,
que vem das mãos santas e puras de Deus. Essa mesma casa é um planeta, não é? Vivemos na mesma casa comum, não só com os nossos irmãos em humanidade, como os nossos irmãos animais, plantas, águas, rochas, toda a natureza. Vivemos em uma casa comum. Então, que as nossas orações façam também este caminho de olhar para o próximo. E quando a gente faz um bem, né, a gente não sente uma alegria? É uma via de mão dupla, né? Quando a gente está, então, em benefício do outro, é para nós mesmos que estamos fazendo, né? A prece, ela é vida, é estímulo da vida, mas é necessário conhecermos as modalidades da prece. Quais são, então, essas modalidades que Sheila coloca para nós? O trabalho honesto é uma prece. A palavra séria é uma oração. Os pensamentos elevados não passam de súplicas, mas todo trabalho e todo esforço na busca da perfeição, do amor e da caridade é oração a Deus. Então, tudo aquilo que fazemos e praticamos com amor, com sinceridade, né? Como ela coloca aqui, até uma palavra séria. Então, às vezes é aquele momento que a gente precisa exortar, né? Fazer uma exortação, ser firme com o filho, com o colega, falar uma verdade sem ferir. Até isso é uma oração, porque nós estamos contribuindo e colaborando com o outro. Então, o trabalho honesto, quando estamos servindo, seja no nosso trabalho remunerado, seja no nosso trabalho voluntário, isso é uma prece, porque nós estamos nos dedicando, nos entregando ao outro, ao serviço, isso é uma prece. Quando estamos ali, então, no trabalho, no esforço que nos leva à perfeição, que nos leva ao nosso melhoramento. Então, se nós estamos ali ao alcance da nossa tão falada reforma íntima, nós estamos também em prece e Deus está nos permeando e estamos permitindo que a sua energia torne, né, as nossas células mais emotivas, como Sheila nos colocou. Nosso corpo todo vibra quando estamos nessas modalidades de prece, muito mais do que as palavras apenas, né? Me lembrou até uma frase que é associada à Madre Teresa de Calcutá, né? Valem mais as mãos que trabalham do que somente os lábios que só oram, né? Do que os lábios que oram. Isso é muito importante, porque tantas vezes em nossa vida a gente olha para um espaço de oração. Então, eu faço as minhas orações quando eu estou lá na casa espírita, ou quando eu estou na igreja católica, quando eu estou no meu templo religioso. E aqui a oração é esse estado de mente, esse estado de espírito. Então, se eu estou no meu trabalho, realizando a minha tarefa remuneratória, mas o faço de forma honesta, eu estou em oração. E assim como todos os aspectos que a Paula já destacou, são convites aos nossos corações, para que a gente saia daquela prática religiosa cheia de dogmas, cheias de cultos exteriores, para uma vida religiosa. Mas não uma vida religiosa em que a gente está o tempo inteiro, não é? Tentando doutrinar ou converter pessoas. Uma vida religiosa em que o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa casa, onde eu estiver, se eu estou em oração, se eu estou realizando o bem, eu estou em oração. Por isso, Sheila vai destacar que a melhor religião não é aquela religião que faz mais dogmas, aquela religião que tem mais pessoas que estão ali seguindo aquela religião. Olha como ela destaca. A religião que ensina a amar mais é a melhor. A religião que dá exemplo de fraternidade e que mais ajuda aos que sofrem é a mais conceituada diante dos guias espirituais da Terra. A religião que mais educa e mais instrui é a que se apresenta com mais folha de serviços diante dos benfeitores espirituais. Então vejam que é aqui como ela coloca que o trabalho honesto é uma prece, a palavra é uma oração, os pensamentos elevados. Portanto, quando nós ajudamos mais, quando nós amamos mais, quando nós geramos mais benefícios
a nós, a nossa sociedade, ao nosso próximo, estamos praticando melhor a nossa religião e estamos professando a melhor religião. E encerramos aqui esse momento de estudo com vocês, deixando essa fala aqui da nossa querida Sheila, que todos na Terra devemos falar menos e viver mais o que nós falamos de bom. Então, que as nossas preces, que as nossas orações sejam muito mais do que as nossas falácias, seja aquilo que fazemos de bom, aquilo que as nossas mãos plantam, as boas sementes, o bem, o amor em toda parte, para florescer e frutificar em nome do nosso Pai maior, que é todo amor por nós. Então nós nos despedimos desejando a todos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Um forte abraço, paz e bem a todos.